O Evangelho deste 18º domingo do tempo comum nos apresenta uma das cenas mais emblemáticas do Evangelho. Para mim, a beleza maior não está na multiplicação dos pães, que por si só é algo extraordinário e cheio de significados. Mas o que me chama a atenção é que Jesus acabara de receber a notícia da morte de João Batista, a quem Jesus admirava muito. Ele teria dito aos seus discípulos certa vez: não existe ninguém maior do que João Batista. Jesus reconhecia nele a verdade, a misteriosa presença do Espírito que o conduzia e fazia com que João fosse aquele sinal vigoroso da vontade de Deus presente no mundo. As pessoas o reconheciam como profeta. Mas por ordem do rei Herodes, vocês sabem, João foi encarcerado, torturado e decapitado. A notícia chegou a Jesus e ele sentiu profundamente a morte daquela pessoa querida, daquele a quem ele admirava. Jesus quis ficar sozinho naquele momento, talvez para reorganizar seus pensamentos, realinhar as suas emoções. Essas coisas que mexem assim profundamente conosco nos transformam. Não mexem apenas com o nosso mundo emocional, mas vai até o âmago da nossa alma, da nossa existência. A morte a todos fere. De alguma forma, a morte de um ente querido, sobretudo nessas circunstâncias de violência, circunstâncias abruptas, marcam profundamente a nossa alma. A gente supera a dor, mas não esquece o trauma. Jesus talvez quisesse prantear, talvez quisesse chorar a dor da perda de uma pessoa querida, exatamente como nós fazemos. E naquele momento, não adianta alguém dizer: foi melhor assim, estava sofrendo, foi a vontade de Deus. Isso não é consolo. O que pode ajudar nessa hora é o olhar solidário, é o abraço sincero, é o silêncio de quem está junto. No entanto, Jesus, tendo buscado este momento de recolhimento, não foi capaz de vivê-lo. Pegou o barco, atravessou o lago de Genezaré, foi do outro lado, nesse lugar que nós chamamos o monte, onde ele fez esse lindo discurso das bem-aventuranças. Tudo nesse conjunto. Ele está muito marcado pelos acontecimentos. Mas ele chega lá e o que ele vê? As pessoas foram a pé, na frente dele. E quando ele chegou, havia uma multidão à sua espera. E é isso que me chama a atenção, como eu lhes disse, mais do que a multiplicação dos pães em si, o olhar dele. Ele olhou para aquelas pessoas. Não para uma massa, olhou para cada um deles. E sentiu compaixão. E curou os doentes. Todas as vezes que buscamos a Jesus, na sinceridade do nosso coração, nós o encontramos verdadeiramente, porque Ele vem a nós, conhece todos os nossos medos, sabe o peso da cruz que carregamos, sente a dor dos nossos fracassos, mas também conhece a força dos nossos sonhos, o desejo que temos de encontrar nesse mundo paz, felicidade, alegrias. E por isso é que Ele vem em nosso socorro, quando nós o buscamos na sinceridade do nosso coração, para que possamos continuar
para que possamos seguir em frente. Apesar do medo, apesar das dores, apesar das cicatrizes e de tudo aquilo que carregamos, nós seguimos em frente, porque foi assim que Ele fez. Colocaram sobre Ele uma pesada cruz e Ele a abraçou e subiu o monte carregando-a. E quando pela terceira vez caiu ao chão, exaurido de suas forças, aceitou que o ajudassem. Às vezes, nós precisamos de alguém que nos ajude, assim como também nós precisamos estar atentos a alguém que precisa de nós. Jesus se deixou ajudar, alguém o ajudou a levar a cruz até o fim. O Evangelho de hoje foi precedido por essas duas belas leituras. A primeira, do profeta Isaías. O profeta Isaías. É o livro mais longo de todos os profetas. Ele que enfrentou as maiores dificuldades, mas perseverou até o fim na missão que Deus lhe concedeu. Anunciar ao povo o tempo de graça, de redenção, mas ao mesmo tempo denunciar as injustiças, a maldade. E por isso, muitos o amavam e o seguiam, mas também muitos o odiavam e o perseguiram, o difamaram muitas vezes. Ele sentiu vontade de desistir, e toda vez que ele se sentia assim, de alguma forma, Deus o encorajava, e ele foi fiel até o fim. O profeta hoje dirige um convite a toda pessoa de boa vontade. Vós todos que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Deus oferece gratuitamente aquilo que nós precisamos para viver. Pão, vinho e leite simbolizam a plenitude da vida, a salvação e a alegria que somente Ele pode nos conceder em plenitude. É um convite para abandonarmos a ilusão de que a felicidade pode ser comprada ou conquistada apenas com os nossos esforços. Nós precisamos de Deus. Essa mesma gratuidade aparece ali no Evangelho. Diante da multidão faminta e cansada, Jesus não permanece indiferente. Antes de realizar qualquer milagre, São Mateus, o evangelista, nos diz que Jesus olhou para a multidão e sentiu pena, teve compaixão de todos eles. Neste primeiro domingo do mês das vocações, a igreja nos convida a olhar para a vocação do sacerdote, a vocação do padre, do bispo, do diácono. É o sacramento da ordem. Nos demais domingos, poderemos falar das outras vocações com as quais Deus quis presentear o mundo, quis que o seu reino se fizesse presente e por isso confiou às pessoas uma missão. O sacerdote é chamado justamente para prolongar este olhar de Jesus. Não pode cuidar apenas das estruturas físicas da paróquia ou das atividades da comunidade, que são muitas. Às vezes, eu gasto tanto tempo nas reuniões, às vezes, gasto tanto tempo preparando encontros, formações, palestras. Às vezes, a administração daquilo que me foi confiado importa tanta burocracia,
e assinaturas, que às vezes eu me pergunto se de fato essa é a vontade de Deus para a minha vida. Portanto, Jesus me ensina, e aos padres, que esse trabalho para nós é secundário. O primeiro trabalho nosso é conhecer as pessoas, escutar suas dores, fortalecer sua esperança e conduzi-las ao encontro de Deus. Esse é o nosso trabalho. Todo o resto é acessório. Um padre não pode ser medido pelo tamanho da sua paróquia ou pelos sistemas de comunicação que ele usa, mas um padre precisa ser avaliado, antes de tudo, pela maneira como ele serve as pessoas. E aqui eu me ponho em julgamento. Cada vez que estou em oração, procuro olhar para mim também e ver se eu estou fazendo aquilo que Jesus quer que eu faça, aquilo que Ele fez. Ele não se preocupou com números, nunca. Tanto é que Ele chamou 12 pessoas, as mais incompetentes, as mais diferentes daquilo que se poderia imaginar de um santo. E Ele foi tudo para aquelas 12 pessoas. Ele deu para elas o que Ele tinha de si. Ele as capacitou para o trabalho. Este é o papel do padre, esta é a sua missão. É por isso que, toda vez que eu assumo uma responsabilidade, das primeiras coisas que eu faço é formar grupos, trabalhos de equipe, a quem eu possa delegar responsabilidades. Quem trabalha comigo sabe que eu faço assim. Confio nas pessoas. Não estou dizendo que eu seja tudo isto, mas eu digo para vocês que é o que eu quero ser. Um padre como Jesus foi e como Ele espera que eu seja. É uma missão muito bonita. O ministério sacerdotal é marcado por profundas alegrias. Celebrar os sacramentos, não pode haver um trabalho mais digno e mais honrado para um padre. A missa, os batizados, casamentos, as exéquias, a unção dos enfermos. Ali, nesses 7 sinais da graça, é quando o reino de Deus, na sua plenitude, se torna presente. Esta é a missão do padre por excelência. Mas, ao mesmo tempo, o padre conhece o peso da solidão. Nós fizemos um voto celibatário. O padre não pode se casar. O padre não pode constituir família. A família do padre será o povo que foi confiado a ele. Isso tem um significado muito profundo, um significado espiritual. Mas às vezes carece de praticidade, às vezes carece de proximidade. As pessoas quase sempre imaginam que o padre seja uma pessoa muito forte, muito capaz. E quando elas não encontram no padre aquilo que elas buscam, elas falam mal, criticam mesmo, são impiedosas. Um padre colega me disse: quando as pessoas vêm confessar para nós os seus pecados, nós guardamos tudo aquilo no coração e apresentamos a Deus e perdoamos. Quando elas ficam sabendo de algum pecado nosso, elas correm para espalhar. O padre também, como eu disse, é alvo de incompreensões. O cansaço das muitas responsabilidades. É curioso, eu fiz um batizado e a pessoa insistiu muito para que eu fosse almoçar com a família. Já eram 2h da tarde. Às 4h eu tinha missa. E vocês sabem esses almoços de festa,
A gente vai no buffet, eles servem aquelas coisinhas desse tamanhozinho, e lá atrás, lá na frente é que vem a comida. Então, eu não posso, realmente eu não posso. Hoje eu tenho vários compromissos, tenho atendimento, tenho visita e tenho missa. E ela disse assim, nossa, mas eu achei que vocês só celebrassem missa e batizado. Eu pensei, nossa, o que será que as pessoas pensam de nós, né? Que a gente fica talvez em casa lendo, ou descansando, ou se preparando para uma missa, para uma palestra. Muitas vezes eu preparo esta homilia que eu faço com vocês, ou então os cursos que eu dou, é de madrugada. É quando sobra o tempo que seria para eu descansar, é ali que eu sento para escrever, para preparar. E muitas vezes a minha oração também se dá à noite, quando eu deveria estar dormindo. Isso até me questiona, né? Eu penso que nós entramos nessa sociedade do cansaço, nessa sociedade pragmática, de que temos que fazer coisas constantemente, mas acho que Deus não espera isso de nós. Nós não somos como máquinas que têm que fazer tudo o tempo todo, estar sempre disponíveis, bem-humorados. É uma coisa que eu me questiono, sobre a qual me questiono, e também questiono os padres, quando falo com eles, né? Vocês, eu pergunto para eles, têm feito o check-up anual? Nós temos um seguro de vida, custa caro. Mas a maioria de nós não faz. Então, daqui a pouco tem um problema de próstata, alguém está com problema de coração, mas não faz porque relega a si mesmo, não se cuida. Às vezes em casa, a mulher, os filhos podem dizer, né, tem que se cuidar, está engordando. Mas a gente, dificilmente alguém vai nos dizer isso. Então, sobre nós, o peso da responsabilidade muitas vezes nos tira o cuidado sobre nós mesmos. E vocês certamente têm ouvido falar desses transtornos que afetam sobretudo os religiosos, chamado burnout. É a exaustão, não pelo trabalho em si, mas por tudo aquilo de emoção que o trabalho traz. No mundo inteiro, a principal categoria que sofre desse transtorno chamado burnout são os operadores de voo. Então eles ficam nos aeroportos, diante de uma tela, controlando os aviões no céu. É só uma luzinha que acende e apaga. Ali está um avião com 300 pessoas. Junto dele, daquele avião, tem mais 10 luzinhas piscando e apagando. São mais 10 aviões. E o controlador de tráfego, ele fica ali olhando na tela aquelas luzinhas. Ele diz, sobe 10 pés. Avião desce 9 pés. Ele só trabalha 4 horas por dia. Porque a exaustão, a tensão é tão grande que ele não suportaria trabalhar mais. Se ele errar, aquele avião cai ou bate no outro. A segunda categoria são os religiosos. Podem procurar na internet. Padres, freiras, depois vem médicos. Porque de alguma forma, nós nunca desligamos do nosso trabalho. Não é como aquele operador de voo que trabalha 4 horas, depois vai para casa, tem um cachorro, tem uma mulher que vai encher o saco dele, tem crianças que brincam. Nós estamos ali durante todo o tempo, todo o tempo. E fim de semana, quando as pessoas vão para o sítio, para casa de praia, nós temos as missas. Não é reclamação. O trabalho é que nos alimenta. A nossa vida foi feita para ser doada. Mas muitos se cansam e não se dão conta disso. Aí se tornam ríspidos, amargos, são brutos com as pessoas, não têm paciência. Mas é porque não cuidaram de si mesmos, né? Não se deram esse tempo. A sociedade do cansaço exige que nós estejamos presentes e atuando todo o tempo. E quando a gente para um pouco, sente culpa de não estar fazendo alguma coisa. Está errado. Nós não somos máquinas. Nós precisamos do ócio. Nós precisamos do fazer nada para nos tornarmos criativos.
para que o nosso corpo possa se revigorar. Eu digo isto aos padres, mas digo isso a todos vocês. A vocação nasce da graça. Por isso é que Jesus pede: rezem ao Pai, peçam a Ele para que mande operários para a messe. Por quê? Porque a messe é muito grande e os operários são poucos. Então, seguindo o ensinamento de Jesus, nós precisamos pedir a Deus que nos envie padres, bons ministros, mas não podemos nos esquecer que a vocação, sendo graça de Deus, amadurece nas famílias, nas comunidades. Eu creio firmemente que, se hoje sou padre, grande parte devo à maneira como meu pai tratava os padres. Meu pai era muito reverente quando se tratava de padre. Meu pai era muito respeitoso. Então, na minha imaginação infantil, juvenil, o padre era uma pessoa importante, uma autoridade. E talvez por isso eu tenha sido despertado para esta vocação que Deus me deu. Do contrário, talvez tivesse passado sem perceber. A multiplicação dos pães não é apenas a resposta de Jesus diante da fome material da multidão, mas é também um sinal do reino de Deus. Os 5 pães, os 2 peixes, aparentemente insuficientes, tornam-se abundantes quando são colocados nas mãos de Jesus. O milagre nos ensina que Deus realiza grandes obras a partir da generosidade humana. A partilha rompe a lógica do egoísmo. Quando cada um guarda para si, surge a escassez, a exclusão, a miséria. Quando aprendemos a repartir, não apenas o que temos, mas o que somos, experimentamos a abundância da providência divina. É mistério. Só sente quem faz, só acredita quem experimenta. O gesto de Jesus também anuncia desde já a Eucaristia. Ele toma os pães, ergue os olhos ao céu, pronuncia a bênção, parte-os e os entrega aos discípulos para que sejam distribuídos. O alimento passa pelas mãos dos discípulos. Assim acontece hoje. Cristo continua alimentando o seu povo por meio do ministério da igreja, especialmente através da Eucaristia, que é celebrada pelo sacerdote. A segunda leitura, grande inspiração. A gente precisa guardar e ler quando a vida for pesada demais para nós. A segunda leitura completa essa mensagem de esperança. São Paulo faz uma pergunta que chega até nós hoje. Quem pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou qualquer outra realidade desse mundo? O que pode romper a nossa relação com Ele? E São Paulo vai dizer: nada, nada nesse mundo, nem fora desse mundo, pode nos separar do amor de Deus. Esta convicção de fé é que sustenta esse modo especial daqueles que acreditam que Deus os chamou para uma missão. O amor de Cristo é que dá a todos nós, especialmente aos padres, forças para perseverar nos momentos de alegria, mas também nas horas de tristeza, nas horas de provação. Todos nós estamos sujeitos às tentações. Todos nós temos essa capacidade de escolher entre o bem e o mal, o certo e o errado. Essas coisas vivem dentro de nós. Mas nós precisamos cuidar para não cairmos em tentação. Jesus, no Pai Nosso, nos ensina a pedir ao Pai: não me deixe cair na tentação. Mas a gente precisa aprender a lidar também com essas coisas.
Jesus foi tentado gravemente pelo diabo, mas a tudo ele rejeitou. Não entrou em discussão com o diabo. O diabo ofereceu a ele poder, ofereceu a ele prestígio e ofereceu a ele dinheiro. O padre é assediado de muitas maneiras, é tentado também a fazer do seu serviço uma forma de poder sobre as pessoas. Por isso aqui a comunidade, quando está bem presente com o seu padre, pode perceber os sinais, né? Como é que o padre vive, quem ele visita, como é que ele trata as pessoas, qual é a preocupação dele. E assim a comunidade que reza com o padre, pelo padre, também vai modelando o padre, vai ajudando o padre a ser esse sinal do mistério de Deus. Saber lidar com a tentação é sabedoria mesmo. Às vezes a gente acha que é forte e a gente quer entrar na discussão, mas o mal tem um poder trator sobre nós. O mal nos atrai. Quando eu era seminarista, e muito jovem, chegava o mês de janeiro, nós tínhamos uma semana de férias para ir para casa, uma semana, logo no começo do mês, uma semana de férias. Mas essa semana era presidida por vários momentos junto do nosso formador. Hoje eu tenho por ele um apreço tão grande, já é falecido. Foi meu confessor durante muitos anos, ele é nosso prefeito de formação. Então nós tínhamos encontro com ele, que preparava esse período de uma semana de férias. E uma das coisas que ele falava para a gente era assim: quando vocês estiverem lá na casa da sua família, vocês estão lá com seus pais, com seus irmãos, suas irmãs, mas aí uma irmã ou então um irmão convida uma moça para entrar na casa também. Então vocês, com educação, com discrição, peçam licença e saem da sala, vão para o quarto. Não fique na sala com a moça. A gente ria dessas coisas, né? Pode parecer exagero, mas a gente não pode brincar com aquilo que pode nos tirar do nosso caminho. Antes a gente podia sair da sala quando entrava uma moça. Hoje, as pessoas entram no nosso quarto pelo celular, pela tela do computador. E a pessoa, quando está sozinha, sem que ninguém esteja olhando, ela se transforma. Eu vou olhar só um pouquinho, eu vou ver só de que se trata. E aquele algoritmo tem o poder de interpretar a nossa vontade e nos conduzir por caminhos que nós não gostaríamos de ir. Não são só os padres, os casais também passam por isso, os mais jovens, as crianças. Esse grande santo, padroeiro dos alcoólatras, os alcoólatras também têm um padroeiro. Ele era um alcoólatra, irlandês. Foi convertido e fez um juramento de nunca mais beber. Mas qual o quê? Cada vez que saía na rua, encontrava um amigo que o convidava para beber. Cada vez que saía na rua, passava diante de um bar. Vou tomar só um trago, e bebia. Então, ele fez um propósito. Fez um voto de pobreza. Viveu como um mendigo, para não ter dinheiro, para não beber. Ninguém mais o convidava para beber. Não tinha dinheiro. Passava em frente do bar, não tinha dinheiro. Santo. Tornou-se um modelo para tantos outros que buscam também uma forma de superar as suas fraquezas, os seus limites, os seus vícios. Então eu peço hoje, nessa missa, quando nós celebramos o Dia do Padre, que vocês rezem por mim, pelo Padre Oscar, pelo Padre Paulo, por
todos os padres, pelos nossos bispos, pelos diáconos, para que nós possamos ser como Jesus, livres, corajosos, mas acima de tudo, humildes e capazes de ser para os outros um sinal da presença de Deus. Querido Padre Jorge, feliz Dia dos Padres. Somos muito sortudos. Sabe por quê? Temos o melhor padre do mundo. Olha, foi isso que meu pai me disse no dia da minha ordenação. Ele escreveu assim: Jorge, seja um bom padre. Meu pai me falou isso no dia da minha ordenação. Muito obrigado. Obrigado. Padre Jorge, gosto quando você vem na igreja. Obrigado. Eu preciso ver mais, né? Obrigado, obrigado. Quem sabe o que é vocação? Quem pode dizer o que é vocação? Chamado de Deus. Chamado de Deus, é isso mesmo. Graças a Deus. O chamado de Deus. E quem Deus chama e a pessoa diz sim ou não. Aí eu soube que nesse grupo tem 2 garotos que querem ser padre, é verdade? Verdade mesmo? Eles estão aqui? É o Eduardo e o Eduardo. E é verdade que vocês querem ser padre? Sim. Sim. Você sabe que a gente tem que estudar muito. Olha aí, olha lá que bonito. Você sabe que dia 4 agora é o dia do padre, porque o nosso padroeiro, Cura d'Ars, ele é o modelo de todos os párocos, assim como eu. E ele tinha tanta dificuldade em aprender certas coisas, que o bispo colocou ele na última paróquia da diocese, a mais pobre, que não tinha ninguém, porque ele tinha dificuldade de falar latim. Então ele disse: esse daí não vai longe. Então colocou o Cura d'Ars no último lugar. E foi de lá que ele mostrou que Deus não escolhe os sabidos, Deus escolhe quem Ele ama e quem ama a Deus. E hoje São Cura d'Ars é o patrono de todos os padres. O rei da França ia até Arnes para se confessar com Cura d'Ars. O bispo se confessava com ele, mas não sabia falar latim. Deus capacita quem Ele escolhe. Feliz Dia do Padre. Muito obrigado. Deus lhe pague por isso. A Cristiane está na igreja há muitos anos. Cristiane é uma lutadora, venceu 1000 demônios e hoje ela está aqui conosco. Sempre frequenta a nossa missa das 11 e hoje é aniversário dela. E ela me disse assim: eu nunca tive um bolo de aniversário. E eu falei: não, nós vamos fazer para você domingo que vem. Então, aí está, e vamos cantar parabéns para a Cristiane, que faz aniversário hoje. Parabéns a você, abençoe-vos aquele que vos ama, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.